Quando os atendimentos começam, quando uma nova pessoa chega buscando atendimento, é uma nova forma de se expressar, é uma nova forma de se relacionar, é uma nova forma de viver o que está acontecendo. Cada pessoa traz uma forma totalmente nova de ver o mundo, totalmente nova de viver sua história, uma história singular. Então faz parte da nossa escuta, desde os momentos iniciais, essa escuta de como cada pessoa se expressa, como cada pessoa se aproxima, como cada pessoa traz a questão que motiva a busca por atendimentos. E aí, percebendo essa singularidade, nós vamos buscando elementos do que é que pode favorecer, propiciar o vínculo. Afinal de contas, o nosso primeiro objetivo na clínica, o nosso primeiro objetivo no processo psicoterapêutico é o estabelecimento de vínculo. No vídeo anterior, nós vimos o caso da Sophie e como foi que o Paul foi lidando para, diante de algumas resistências dela, demonstrar que o que ela tem a dizer importa, que o que ela sente importa, que ele está ali para ouvi-la, que ele se importa com o que ela está sentindo, que ela pode confiar, que ela pode se sentir à vontade naquele espaço. E como eu disse para vocês, agora a gente vai ver um exemplo de manejo um pouco diferente, até porque com cada paciente será diferente. Mas eu escolhi 2 exemplos para a gente pensar a nossa aula hoje, até para a gente perceber alguns contrastes, né? Vocês se lembram do Walter? A gente já falou um pouquinho do exemplo desse paciente, né? O Walter, especialmente pela forma como ele chegou no consultório. Como que ele chega procurando o Paul, né? O Paul pergunta, o que é que te trouxe aqui? E ele fala, em primeiro lugar, não foi a minha ideia vir. Não, foi da Connie, minha esposa. Que é algo que pode acontecer, né? As pessoas chegam e não dizem que elas chegam por uma decisão, uma vontade, uma motivação própria. Aí cabe a nós investigar se de fato a pessoa está lá contrária à própria vontade ou se ela traz inicialmente uma motivação de uma outra pessoa, mas ao longo do atendimento ela vai se colocando, né? Então aqui foi a esposa que indicou para o Walter sobre participar do atendimento, sobre procurar o atendimento, né? E aí a gente vai investigando, tá? Sua esposa que disse para você vir, e que queixa que ela disse, essa é uma queixa para você também? Que motivo que ela aponta, esse é um motivo para você também? Para a gente ir percebendo o ponto de vista da pessoa que a gente está ouvindo, né? Como eu brinco com vocês, é uma pessoa, ela não procura dentista dizendo eu vim porque a minha mãe está com dor de dente, porque a minha esposa está com dor de dente. Mas é muito comum na terapia as pessoas virem dizendo eu vim por uma questão de uma outra pessoa. Então a gente precisa então investigar o contexto daquela pessoa, sempre transmitindo que o que a pessoa sente importa e o que ela tem a dizer sobre o que ela sente importa. É o que o Paul fará aqui, vamos ver. Sobre o que ela queria que você conversasse? O sono. Não tenho dormido muito ultimamente. Então a queixa trazida pelo Walter é a queixa do sono, né? E aí o Paul vai investigar mais como que essa questão do sono se insere na experiência do Walter. Vocês se lembram, isso foi o que a gente comentou em outras aulas, que o Walter ele chega nos atendimentos impaciente, ansioso, numa agonia, assim, né? Ele chega apressado. E agora, na aula de hoje, em que nós estamos pensando a importância do vínculo, nós temos novos elementos para pensar dessa forma que o Walter chega.
Porque o jeito que uma pessoa começa os atendimentos, o jeito que uma pessoa se dirige a nós, pode trazer elementos importantes sobre como ela vive o que ela vive, como ela se sente diante do que ela vive. Então, a queixa do Voltaire é sono. E quando ele se dirige de uma forma apressada ao paciente, uma forma apressada ao terapeuta, dizendo, devo dizer que não tenho muito tempo, ele também está contando sobre ele. A forma como uma pessoa se dirige ao terapeuta também é uma forma de contar sobre ela. Não é só pelo conteúdo das palavras que a pessoa conta dela, é também por como ela diz, como ela se transmite, como ela se dirige. Então vamos lembrar de como foi que o Voltaire chegou apressado. Ele diz assim, devo dizer que não tenho muito tempo. Só de estar aqui, sentado à sua frente, falando dos meus sentimentos, o que eu estou tentando dizer é que não precisa ficar enrolando. Se precisar pagar mais por sessões mais intensas, tudo bem. Então, se a gente não tem uma formação e um preparo para saber que a forma como a pessoa se dirige a nós também diz sobre ela, a gente poderia ficar irritado com o Voltaire, né? Falar, como assim? Tá chegando aqui falando para eu não ficar enrolando? Como assim? Falando como se fosse uma questão de pagar mais para eu fazer o tratamento que ele está buscando, né? Como se ele está insinuando, então, que se ele pagar mais, eu vou fazer uma escuta diferente? Como que é essa questão dessa pressa dele? Ele está me pressionando? Por que ele chega já me pressionando? Por quê? Porque existe essa concepção nossa nas experiências cotidianas, nas experiências comuns, de que o jeito que a pessoa nos trata diz respeito a nós, diretamente, claro. Mas numa análise a gente vai virar um pouco e pensar de uma outra forma, que é o jeito que a pessoa nos trata, o jeito que ela chega nos tratando, diz bastante sobre ela. Inclusive sobre partes dela que ela mesma pode não ter consciência. Inclusive sobre uma dimensão do sofrimento dela que ela mesma pode não estar reconhecendo. Então aqui o Voltaire chegar apressado, pressionando, exigindo, isso também pode dizer sobre o sofrimento dele. E então o Voltaire conta um pouquinho da questão do sono. Ele fala assim, eu sempre consegui dormir, em qualquer hora. Se eu cochilasse 1 hora, eu estava pronto para mais 24. Preciso ser capaz de acordar qualquer hora e estar em alerta. Nunca se sabe quando vai surgir um problema. O que acontece é que eu preciso estar no melhor nível e não consigo isso uma vez que eu não consigo dormir. Vocês percebem como essa pressa, essa pressão, ter que resolver tudo logo, um alto nível de exigência, não era só algo que o Voltaire estava direcionando ao Paul, ao terapeuta. É também algo que está atravessando muito a forma dele de sentir, a forma dele de sofrer. Então ele olha para o sintoma, ele imagina que o sintoma de não estar conseguindo dormir é a principal questão, mas não olha o quanto essa sensação de prontidão, a qualquer momento eu tenho que resolver um problema, a qualquer momento algo ruim pode acontecer, tudo isso também faz parte do que está fazendo sofrer. Quando o Paul pergunta assim, quando a sua insônia começou, o Voltaire se incomoda. Porque o Voltaire, ele se incomoda de falar dos sentimentos dele. O Voltaire, ele responde assim, que diferença isso faz? E mesmo o Paul falando, olha, a forma que a gente trabalha aqui no atendimento em psicoterapia é você falar do que você sente, é você colocar o que sente em palavras. E mais uma vez o Voltaire, ele reage hostil. Ele diz assim, eu falo com pessoas o dia todo e não me ajuda a dormir. O Paul, ao invés, de
ouvir a forma do Walter falar como uma hostilidade contra ele, ele vai pensar, não, vamos então trabalhar essa sensação dele de pressa, de pressão e de que falar não adianta nada. O Paul diz, você falou como seu trabalho é importante. Tem alguém com quem você costuma conversar a respeito das pressões do seu trabalho? Aí o Walter diz assim, no trabalho não. O que eu falar pode ser usado contra mim. E eu não gosto de preocupar a Connie, que é a esposa dele. Meus meninos não querem ouvir problemas de um velho. Não dão valor ao que tem, inclusive a mim. Então, olha, no momento em que o Paul pergunta sobre com quem o Walter conversa, com quem o Walter fala do que está acontecendo, ele vai contando de uma solidão, né, das relações que ele tem no trabalho, na família, no casamento, não serem espaços em que ele fala. Vocês percebem que aquela hostilidade dele, eu falo o dia inteiro e isso não adianta, também pode trazer de um sofrimento de não conversar. E é justamente na sessão, quando o Walter está contando sobre não conversar, sobre sentir essa desvalorização dos filhos, que o Walter ele acaba tendo um episódio de pânico. Né? O que é um episódio de pânico? O coração acelera, ele fica sem ar e fica com uma sensação de que vai morrer. Né? E aí ele tá lá, toma um copo d'água, e quando o Paul pergunta, você tá bem? Né? O Walter, na sessão, falando da dificuldade dele de conversar, tem esse episódio de pânico. O Walter fala assim, isso passa. Né? O Paul diz pra ele, pode ficar o quanto quiser. E ele fala, não, me perdoe o susto, não tem problema, isso passa. E aí o Paul fala, isso já aconteceu antes? Então ele está percebendo que o problema do Walter pode não ser só a insônia. Ele pode estar tendo crises de ansiedade, episódios de pânico, mas ele não está conseguindo falar sobre isso. E aí, voltando no tema da nossa aula, que é a formação do vínculo. O Paul está percebendo sobre o Walter, né, que o Walter não fala do que ele está sentindo, não coloca em palavras. Né, o Paul vai tentando se aproximar e ele vai recuando. Mesmo quando ele tem um episódio de pânico, ele fala, isso passa, me perdoa o susto. Então olha como ele está evitando até mesmo nomear o que está acontecendo com ele. Como que a gente faz para buscar esse vínculo, né? E o Walter responde, isso passa, isso passa, isso passa. Na semana seguinte, o Paul, que é o terapeuta, recebe um telefonema de que o Walter precisou ser internado com esses episódios de ansiedade. E aí, no momento em que o Walter encontra o Walter ele fala que está muito feliz por ver o Paul, muito feliz por reencontrar o Paul, e ele agradece a forma do Paul de ouvir. Ele fala, eu gosto muito de falar com você, Paul. Quando eu falo com você, eu não preciso me explicar. Você ouve, entende o que eu digo, responde em seguida. Se menciona um nome ao menos uma vez, da próxima você lembra. Então ele está cobrindo o Paul de elogios. E o Paul, atento à formação de vínculo, né? O que ele percebe? Nos outros atendimentos, o Walter estava pressionando, dizendo que não acreditava nisso de ficar falando, dizendo que não tinha tempo para terapia. Por que agora ele está me elogiando tanto? E olha como o manejo dos atendimentos, gente, tem a ver com a gente olhar para a importância do vínculo. O Paul pergunta, por que você está puxando meu saco? Então o Paul de alguma forma percebe que ali ele precisa explicitar o que está acontecendo. Por quê? O que é que você quer de mim? Ele está dizendo assim, você mudou essa postura, o que será que está acontecendo? Ele só faz essa pergunta porque ele está muito atento aos elementos daquele vínculo. Não é uma pergunta que a gente vai fazer num primeiro atendimento para alguém que a gente não conhece. Aqui ele percebeu uma mudança na forma de se relacionar do Walter e a importância de falar abertamente sobre isso. Aí o Walter fala, sair.
né? Na verdade, ele mesmo admite. Eu não quero estar aqui, eu não quero estar em tratamento para minha ansiedade, eu não aguento estar em tratamento para minha ansiedade. Ah, e você espera que se você me elogiar bastante, assinarei a sua alta? É isso? Olha como o Paul está partindo do vínculo ali para falar não, 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 não. Né? Não é você me elogiando que quer dizer que você está melhor. Não é você me elogiando que quer dizer que o episódio de ansiedade melhorou. A gente está aqui para falar de você. A gente está aqui para falar do que você está sentindo. Walter, você só está falando o que acha que eu quero ouvir, o Paul diz. Né? Então, quando a pessoa é hostil, a gente sabe que isso diz sobre ela. Quando a pessoa está elogiosa, também. E na terapia, o que a gente deseja é que a pessoa traga em palavras sobre o que ela está sentindo. Não o que ela acha que a gente quer ouvir. E o Paul assinala isso. Você só está falando o que acha que eu quero ouvir. Me diga como foi essa última semana, realmente. Ele está falando, Walter, não adianta me elogiar. Aqui não é o espaço para me elogiar. Né? Aqui é o espaço para falar de você. E aí ele pede, me diga como foi essa última semana, realmente. E o Walter fala, inferno. Então, olha só, a partir daí, gente, o Walter percebe que a terapia é um espaço para falar dele e para falar do que está sentindo e do que está acontecendo. Porque o Paul soube perceber naquela dinâmica elogiosa, da mesma forma que antes ele soube perceber naquela dinâmica hostil, que é preciso partir do vínculo para construir um espaço em que a pessoa perceba que o que ela sente importa e o que ela tem a dizer sobre o que ela sente importa. Então é por isso que o vínculo é tão importante e tão necessário, porque é a partir dele e por meio dele que a gente transmite para a pessoa que o que ela sente importa. E que a terapia é o espaço que o que ela tem a dizer sobre o que ela sente é o mais importante. Certo? Então vamos destacar que na escuta a gente vai prestar atenção em como a pessoa se dirige a você, o contato inicial, como que a pessoa te imagina, que ideias ela atribui a você, como a relação se estabelece, que posição é atribuída e que a forma de se relacionar ali no contexto terapêutico pode informar sobre outros contextos, outras relações. Quando o Walter chega de uma forma hostil, isso tem a ver com outros contextos, outras relações. Quando a Sophie chega desconfiada, isso tem a ver com outros contextos, outras relações. Quando o Walter elogiosamente tenta conseguir algo, isso também tem a ver. Então, saber conhecer elementos do vínculo nos dá mais informações sobre a pessoa, tanto no campo das idealizações quanto das reações hostis. Lembrando, então, que o nosso primeiro objetivo e o que torna possível todos os nossos outros objetivos num tratamento psicanalítico é o estabelecimento de vínculo. E é sobre isso o exercício da nossa semana. Nessa aula, nós vimos dois exemplos dos atendimentos do Paul com a Sophie e dos atendimentos do Paul com o Walter. Que diferenças você notou no processo de formação de vínculo e no manejo dos atendimentos? É claro que eu fiz recortes breves e ainda assim os vídeos nem ficaram tão breves assim. Quem se interessar, eu recomendo a série, dá para ver muitas outras coisas, né? Mas nesses exemplos que eu trouxe, que diferenças você notou? E a partir do que você notou, responda. Por que o primeiro objetivo do processo psicoterapêutico é a formação de vínculo? Então esse é o nosso exercício da semana, que a partir dos exemplos que nós trabalhamos, vocês respondam. Porque o primeiro objetivo do processo psicoterapêutico é a formação de vínculo. Ok? Por hoje é só.